Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes, apresentado por mim, Ricardo Niime. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter, e ainda você encontra tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Hoje, sabadão, 4 de agosto de 2018, vamos falar muito de futebol, com jogos pelas quartas de final da Copa do Brasil, os jogos dos times brasileiros na Copa Sul-Americana, os jogos pela 19ª rodada do Brasileirão da Série B, os jogos pela primeira rodada da Copa Paulista e os jogos pela 17ª rodada do Brasileirão da Série A. Vamos falar de basquetebol, com jogos pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Divisão Especial de Basquete Masculino. E também vamos falar de voleibol, com jogos das semifinais e também da final da Copa São Paulo de vôlei masculino. Preparados? Vamos rodar a nossa vinhetinha de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Futebol. Basquete. Vôlei. E outras modalidades. Ai Amigos Esportes. Chegou aquele momento tão especial para os nossos amigos e os nossos amigos nas redes sociais. As homenagens aos aniversariantes da semana: Lu Barrichello, Simone Saito, Vanderlei Prado, Anadácia Domingos, Cláudia Souza, Gil Matos, Miguel Ângelo Noronha e a professora Vânia Maria Polido. Desejamos a todos vocês um feliz aniversário, com muita saúde, paz, amor e alegria. Beijos e abraços de montão. Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes. E para abrir o programa desse sabadão, 4 de agosto de 2018, vamos ver a resenha do jogo de anteontem e os próximos jogos de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. Anteontem, quinta-feira à noite, em Salvador, na Bahia, na Arena da Fonte Nova, pelo jogo de ida da chave 85, o VAR foi protagonista, o Palmeiras perdeu um pênalti e o jogo acabou empatado em 0-0 com o Bahia. O Palmeiras conseguiu um pênalti a seu favor aos 25 minutos da segunda etapa. Arthur foi derrubado dentro da área por Gregori e o árbitro Anderson Daronco assinalou a penalidade e aplicou o cartão vermelho direto para o jogador baiano. 2 minutos depois, com o uso do VAR, o juiz Anderson Daronco retirou o cartão amarelo e aplicou apenas o amarelo para Gregori. Aos 30 minutos, o Verdão perdeu a chance de abrir o placar. O volante Bruno Henrique cobrou a penalidade no travessão. E o VAR entrou em ação aos 45 minutos da etapa final. O árbitro Anderson Daronco consultou o VAR e aplicou o cartão vermelho para o atacante Daverson do Palmeiras por cotovelada no rosto de Mená. Final de jogo na Fonte Nova: Bahia 0, Palmeiras também 0 e VAR 2. E o jogo de volta entre Palmeiras e Bahia acontecerá na quinta-feira, 16 de agosto, às 7h15 da noite, na Terra da Garoa de São Paulo, na Arena do Allianz Parque, no Palestra Itália. Quem vencer a partida avançará às semifinais e, em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.
O jogo de volta entre Cruzeiro e Santos acontecerá na quarta-feira, 15 de agosto, às 7h30 da noite, na capital mineira de Belo Horizonte, na Arena do Mineirão. O Cruzeiro terá vantagem do empate para se classificar. O Santos precisará vencer a partida por 2 ou mais gols para avançar, e em caso de vitória paulista por 1 gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. O jogo de volta entre Chapecoense e Corinthians acontecerá na quarta-feira, 15 de agosto, às 9h45 da noite em Chapecó, na Arena Condá. O Timão terá vantagem do empate para se classificar. O Índio Condá precisará vencer a partida por 2 ou mais gols para avançar. Em caso de vitória catarinense por 1 gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. O jogo de volta entre Flamengo e Grêmio acontecerá também na quarta-feira, 15 de agosto, às 9h45 da noite, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Quem vencer a partida avançará às semifinais e, em caso de novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis. E você confere o que acontecerá nos jogos de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil na terça-feira, 15 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver a resenha dos jogos de ontem e os próximos jogos de volta dos times brasileiros na segunda fase da Copa Sul-Americana. Anteontem, quinta-feira à noite, com muito frio em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, pelo jogo de ida da chave 4, o São Paulo dominou a partida, mas quem saiu com a vitória por 1-0 foi o Colón da Argentina, em chute do volante Fritzler, que ainda desviou em Hudson e entrou na gaveta do gol defendido por Jean. E o jogo de volta entre Colón da Argentina e São Paulo acontecerá na quinta-feira, 16 de agosto, às 9h45 da noite na cidade argentina de Santa Fé, no estádio El Cementerio de los Elefantes. Os argentinos jogarão por um empate para avançar. O São Paulo precisará da vitória por 1 gol de diferença para se classificar direto a partir de 2-1. E somente se o tricolor paulista vencer por 1-0, devolvendo o placar de anteontem, a vaga será decidida nos pênaltis. E também anteontem, quinta-feira à noite, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, pelo jogo de ida da chave 6, o Fluminense só conseguiu furar a retranca do adversário no final da partida e venceu a catimba do Defensor do Uruguai. O tricolor das Laranjeiras só abriu o placar aos 41 minutos da segunda etapa. Sornosa cobrou escanteio, o zagueiro Digão subiu mais que todo mundo e cabeceou a bola no ângulo do gol defendido por Reis. E nos acréscimos finais, o Fluminense ampliou a vantagem para o jogo de volta com golaço olímpico do meia Sornosa. E o jogo de volta entre Defensor do Uruguai e Fluminense acontecerá na quinta-feira, 16 de agosto, às 9h45 da noite, na capital uruguaia de Montevidéu, no estádio Luiz Franzini. O tricolor das Laranjeiras jogará por um empate ou até derrota por 1 gol de diferença para avançar. Os uruguaios precisarão da vitória por 3 gols de diferença para se classificar direto. E somente se o Defensor vencer por 2-0, devolvendo o placar de anteontem, a vaga será decidida nos pênaltis. O jogo de volta entre Peñarol do Uruguai e Atlético Paranaense acontecerá na próxima terça-feira, 7 de agosto, às 7h30 da noite, horário de Brasília, na capital uruguaia de Montevidéu, no estádio Campeão del Siglo. O Furacão avançará até com derrota por 1 gol de diferença. Se os uruguaios devolverem o placar da partida de ida, 2-0, a decisão será nos pênaltis. E o Peñarol só avançará direto se vencer a partida por 3 gols de diferença. O jogo de volta entre Atlético Cerro do Uruguai e Bahia acontecerá na próxima quarta-feira, 8 de agosto, às 9h45 da noite, horário de Brasília, também na capital de Montevidéu, no Uruguai, no estádio Luiz Trócoli. Os baianos avançarão às oitavas de final até em caso de derrota por 1 gol de diferença. Se os uruguaios devolverem o placar da partida de ida, 2-0, a decisão será nos pênaltis. E o Atlético Cerro só avançará direto se vencer por 3 gols de diferença.
O jogo de volta entre Vasco da Gama e LDU do Equador acontecerá na próxima quinta-feira, 9 de agosto, às 7h30 da noite, horário de Brasília, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no estádio de São Januário, na Colina. Os cruzamaltinos precisarão vencer a partida por 2-0 para avançar. Em caso de vitória brasileira por 3-1, a decisão será nos pênaltis e derrota por um gol de diferença classificará os equatorianos. O jogo de volta entre Botafogo Carioca e Nacional do Paraguai acontecerá somente na quinta-feira, 16 de agosto, às 7h30 da noite, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão. Os paraguaios jogarão por um empate para avançar. O Fogão precisará vencer a partida por 2 gols de diferença para se classificar. Em caso de vitória brasileira pelo mesmo placar da partida de ida, 2-1, a decisão será nos pênaltis. E você confere o que acontecerá nos jogos de volta dos times brasileiros na segunda fase da Copa Sul-Americana na próxima terça-feira, 7 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Agora no Ai Amigos Esportes, vamos ver a resenha até aqui, a classificação momentânea e os próximos jogos pela 19ª rodada do Brasileirão da Série B. Campeonato Brasileiro Série B. A 19ª rodada do Brasileirão da Série B continuou ontem, sexta-feira à noite, com 3 partidas. Em Londrina, no norte do Paraná, no estádio do Café, debaixo de um toró, o Guarani entrou no G4, venceu a terceira consecutiva e bateu fora de casa por 2-1 o Londrina, que acertou a trave 2 vezes. O Burger começou melhor e logo aos 4 minutos de partida conseguiu um pênalti a seu favor. Bruno Mendes foi calçado pelo zagueiro Lucas Costa e o árbitro assinalou a penalidade. Um minuto depois, na cobrança do pênalti, o meia Denner converteu com categoria para a alegria dos bugrines que acompanham o Ai Amigos Esportes. O Tubarão Paranaense empatou aos 11 minutos da segunda etapa em cobrança de falta. Dagoberto levantou a bola na área e o atacante Alisson Safira aproveitou o vacilo da zaga bugrina, subiu sozinho e cabeceou para o gol. E o Guarani achou o gol e garantiu a vitória aos 20 minutos da etapa final. Cauê recebeu a bola no costado da zaga, passou pelo marcador e rolou no capricho para o meia Rafael Longini, que chutou 2 vezes para vencer o goleiro Wagner e balançar as redes. Resultados: já em Barueri, na Arena Barueri, o Oeste saiu na frente aos 32 minutos da primeira etapa com gol contra do zagueiro Luan, que tentou cortar o chute de Conrado e mandou contra o próprio gol. O Rubrão não matou o jogo e acabou punido aos 45 minutos da etapa final, quando o Lanterna Boa Esporte arrancou empate com o lateral direito Helder Maurílio, que aproveitou a sobra e encheu o pé para deixar tudo igual em Barueri. Resultados: e em Maceió, Alagoas, no estádio do Rei Pelé, o CSA chegou aos mesmos 34 pontos do líder Fortaleza e só conseguiu furar a retranca do Juventude aos 37 minutos da etapa final. Rafinha cruzou na medida para o atacante Hugo Cabral cabecear para o gol. Classificação: a classificação momentânea do Brasileirão da Série B está assim: lideram Fortaleza e CSA com 34 pontos. Em terceiro lugar, o Atlético Goianiense com 30. O quarto agora é o Guarani junto de Figueirense com 29 pontos. Sexto lugar aparece Avaí e Coritiba com 28. Oitavo estão Goiás e Vila Nova com 27. Décimo é a Ponte Preta de Campinas com 25. Virando a página, Paysandu, São Bento e Juventude estão em 11º com 24 pontos. 14º é o Oeste com 23. 15º estão Londrina e CRB com 21. 17º já na zona de rebaixamento, Criciúma com 20. 18º é o Brasil de Pelotas com 18. 19º Sampaio Corrêa com 16. 20º na lanterninha é o Boa Esporte com 14 pontos. Próximos jogos: a 19ª rodada do Brasileirão da Série B termina hoje, sabadão, 4 de agosto, com 3 partidas às 4h30 da tarde. Em Pelotas, interior gaúcho, no estádio Bento Freitas, o Brasil enfrenta o Goiás. Já em Fortaleza, capital do Ceará, na Arena do Castelão, o líder Fortaleza encara o Coritiba.
E em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, o Vila Nova enfrenta o São Bento de Sorocaba. Mais tarde, às 7 horas da noite, em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, em virtude do cumprimento de perda de mando de partida, a mandante Ponte Preta encara o Avaí. E às 9 horas da noite, em São Luís do Maranhão, no estádio do Castelão, o Sampaio Correia enfrenta o Criciúma. E você confere a resenha dos jogos do fim de semana pela 19ª rodada do Brasileirão da Série B, na próxima terça-feira, 7 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. Agora, no Ai Amigos Esportes, vamos ver a resenha complementar da segunda rodada, a classificação atualizada e os próximos jogos pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Divisão Especial Série A1 de basquete masculino. Basquete masculino, Campeonato Paulista A segunda rodada do Campeonato Paulista da Divisão Especial Série A1 de basquete masculino continuou anteontem, quinta-feira à noite, em Osasco, no ginásio Geodesico. Em jogo acirrado, a Liga Sorocabana superou fora de casa por 73-71 o Basquete Osasco. Os cestinhas da partida foram Lucas Marcial Rosa Faria, o Fumaça com 16 pontos, 6 rebotes e 1 assistência, e Dimitri Souza com 16 pontos, 3 rebotes e 3 bolas recuperadas, ambos pela Liga Sorocabana. Campeonato Paulista A segunda rodada do Campeonato Paulista da Divisão Especial Série A1 de basquete masculino terminou ontem, sexta-feira à noite, com 2 partidas. Em São Paulo, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim, o SESI Franca Basquete derrotou fora de casa por 86-75 o Esporte Clube Pinheiros. O cestinha da partida foi Lucas Dias, do SESI Franca Basquete, com 22 pontos. Campeonato Paulista E em São José dos Campos, no ginásio Lineu de Moura, o São José conseguiu aporte financeiro para disputar o próximo NBB e terminou a noite com vitória por 80-72 diante do América Unirp Ismael. O cestinha do jogo foi o alarmador Pedro do São José, com 24 pontos. Campeonato Paulista A classificação atualizada do Campeonato Paulista da Divisão Especial Série A1 de basquete masculino está assim: lideram Liga Sorocabana, Sende Bauru Basquete, São José e SESI Franca Basquete com 4 pontos. Em quinto lugar estão Paulistano Corpore e Pinheiros com 3. Em sétimo lugar estão Basquete Osasco, Corinthians, Mogi das Cruzes, Elbor e América Unirp Ismael com 2 pontos. Campeonato Paulista A terceira rodada do Campeonato Paulista da Divisão Especial Série A1 de basquete masculino começa hoje, sabadão, 4 de agosto, com 3 partidas. Às 6 horas da tarde, na capital paulista, no ginásio Antônio Prado Júnior, o Paulistano Corpore encara o Basquete Osasco. Campeonato Paulista Já às 7 horas da noite, em Mogi das Cruzes, no ginásio Professor Hugo Ramos, o Mogi das Cruzes Elbor enfrenta o América Unirp Ismael. Campeonato Paulista E também às 7 horas da noite, em Sorocaba, no ginásio Gualberto Moreira, a Liga Sorocabana encara o Sende Bauru Basquete. Campeonato Paulista A terceira rodada do Campeonato Paulista da Divisão Especial Série A1 de basquete masculino terminará amanhã, domingão, 5 de agosto, às 6 horas da tarde, com 2 partidas. Na capital paulista, no ginásio Vlamir Marques, no Parque São Jorge, o Corinthians receberá o SESI Franca Basquete. Campeonato Paulista E também na capital paulista, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim, o Esporte Clube Pinheiros enfrentará o São José. E você confere a resenha completa da terceira rodada do Campeonato Paulista da Divisão Especial Série A1 de basquete masculino na próxima terça-feira, 7 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Basquete masculino, Campeonato Paulista
Agora, no Amigos Esportes, vamos ver a resenha do jogo de ontem, os próximos jogos pela primeira rodada da primeira fase da Copa Paulista de Futebol Masculino. Copa Paulista de Futebol Masculino. A primeira rodada da Copa Paulista 2018 começou ontem, sexta-feira à noite, em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati. O Audax largou bem na estreia em casa e atropelou por 4-1 o Tabuão da Serra. Os gols do Goa foram marcados por Fábio aos 8 minutos, Matheus Vargas aos 40 minutos da primeira etapa, de novo Matheus Vargas aos 3 minutos e Balotelli aos 15 minutos da etapa final. E o gol de honra do Cats foi de Liomar aos 31 minutos da segunda etapa. Copa Paulista de Futebol Masculino. A primeira rodada da Copa Paulista continua hoje, sabadão, 4 de agosto, com 3 partidas às 3 horas da tarde. Em Rio Claro, no estádio Dr. Augusto Schmidt Filho, no Chimitão, o Rio Claro estreia em casa diante do Noroeste de Bauru. Copa Paulista de Futebol Masculino. Já em Votuporanga, na Arena Plínio Marim, o votuporanguense encara a Penapolense. Copa Paulista de Futebol Masculino. Em Diadema, no distrital do Inamar, o São Bernardo enfrenta o Taubaté. Copa Paulista de Futebol Masculino. Ainda hoje, sabadão, às 4 horas da tarde, mais 2 partidas. Em Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, no Barão, em duelo regional, o 15 de Piracicaba estreia em casa diante do Red Bull Brasil de Charinu. Copa Paulista de Futebol Masculino. E em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano encara o Bragantino. Copa Paulista de Futebol Masculino. E no último jogo de hoje, às 5 horas da tarde, em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, no Limeirão, a Internacional estreia em casa diante do Desportivo Brasil. Copa Paulista de Futebol Masculino. A primeira rodada da Copa Paulista terminará amanhã, domingão, 5 de agosto, com 3 partidas às 10 horas da manhã. Em Batatais, no estádio Dr. Oswaldo Scatena, o Batatais receberá o Olímpia. Copa Paulista de Futebol Masculino. Já em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, o Mirassol enfrentará o Grêmio Novo Horizontino. Copa Paulista de Futebol Masculino. E na capital paulista, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari, o Juventus receberá o Atibaia. Copa Paulista de Futebol Masculino. Ainda amanhã, às 3 horas da tarde, em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, o Santo André enfrentará o Água Santa. Copa Paulista de Futebol Masculino. E encerrando os jogos da primeira rodada, às 4 horas da tarde, na capital paulista, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, a Portuguesa de Desportos receberá o Nacional. E você confere a resenha completa da primeira rodada da Copa Paulista 2018 na próxima terça-feira, 7 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Copa Paulista de Futebol Masculino. Agora, no Amigos Esportes, vamos ver o que acontece hoje pelas semifinais e na segunda-feira na grande final da Copa São Paulo de vôlei masculino. Hoje, sabadão, 4 de agosto, às 5 horas da tarde em Pirassununga, no ginásio do Clube Pirassununga, pela semifinal 1, o SESI São Paulo encara o São José Vôlei. O vencedor da partida disputará a final da Copa São Paulo 2018 de vôlei masculino. E logo após, às 7h30 da noite, pela semifinal 2, o vôlei Renata Campinas enfrenta o vôlei Ribeirão. O vencedor da partida disputará a final da Copa São Paulo 2018 de vôlei masculino.
Os vencedores das semifinais farão a grande final da Copa São Paulo 2018 na próxima segunda-feira, 6 de agosto, às 7h30 da noite em Pirassununga, no ginásio do Clube Pirassununga. E você confere a resenha completa das semifinais e também da final da Copa São Paulo 2018 de vôlei masculino na próxima terça-feira, 7 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. E agora no Ai Amigos Esportes vamos ver a classificação geral e os próximos jogos pela 17ª rodada do Brasileirão da Série A. Campeonato Brasileiro, Série A. A 17ª rodada do Brasileirão da Série A começa hoje, sabadão, 4 de agosto, com 3 partidas. Às 4 horas da tarde no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão, o Botafogo Carioca, que aguarda o sim do técnico Zé Ricardo, encara o Santos, que estreia o técnico Cuca no Brasileirão. Já às 7 horas da noite, em Porto Alegre, capital gaúcha, na Arena do Grêmio, o Grêmio enfrenta o líder Flamengo. E às 9 horas da noite, em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão, o Corinthians encara o Atlético Paranaense. Classificação. A classificação geral do Brasileirão da Série A está assim: o líder é o Flamengo com 34 pontos, segundo o São Paulo com 32, terceiro é o Internacional com 29, quarto estão Atlético Mineiro e Grêmio com 27 pontos, sexto é o Palmeiras com 26, sétimo é o Corinthians com 25, oitavo é o Cruzeiro com 24, nono lugar é o Fluminense com 21, em 10º lugar estão América Mineiro e Botafogo Carioca com 20, 12º estão Vasco da Gama e Sport com 19, 14º é o Vitória com 18, 15º estão Bahia e Chapecoense com 17, 17º lugar já na zona de rebaixamento Santos com 16, 18º lugar Atlético Paranaense e Paraná Clube com 13 e na lanterninha o Ceará com 11 pontos. Próximos jogos. A 17ª rodada do Brasileirão da Série A continuará amanhã, domingo, 5 de agosto, com 4 partidas às 4 horas da tarde. Em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, o vice-líder São Paulo enfrentará o Vasco da Gama. Em Belo Horizonte, capital mineira, no estádio Independência, no Horto, o América Mineiro receberá o Palmeiras, que estreará o técnico pentacampeão com a seleção brasileira Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Em Salvador, na Bahia, no estádio Manuel Barradas, no Barradão, o Vitória será comandado pelo interino João Bursi e enfrentará o Cruzeiro. E em Curitiba, no Paraná, no estádio Dorival Brito, na Vila Capanema, o Paraná Clube receberá o Ceará. E às 7 horas da noite, mais 2 partidas. No Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, o Fluminense enfrentará o Bahia. E em Recife, capital pernambucana, na Ilha do Retiro, o Sport receberá a Chapecoense. Próximos jogos. E a 17ª rodada do Brasileirão da Série A terminará somente na segunda-feira, 6 de agosto, às 8 horas da noite na capital mineira de Belo Horizonte, no estádio Independência, no Horto, em duelo direto do G4, o Atlético Mineiro enfrentará o Internacional. E você confere a resenha do fim de semana pela 17ª rodada do Brasileirão da Série A na próxima terça-feira, 7 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro. O Ai Amigos Esportes desse sabadão, 4 de agosto de 2018, está chegando ao seu final. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, também na nossa página no Facebook, através do nosso perfil no Twitter, e ainda você encontra tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência, e também quero desejar a você, às nossas famílias e aos nossos amigos um ótimo sabadão, um excelente fim de semana a todos. Compartilhe com a sua família e curta com seus amigos, e estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima terça-feira, 7 de agosto, com mais inédito Ai Amigos Esportes. E deixa a vida te levar com muita alegria. Chegou o fim de semana e graças a Deus é sabadão.
Futebol. Basquete. Vôlei.